ouvintes do Futebol na Veia, tudo bem com vocês? E fãs do futebol feminino, está no ar mais uma edição do podcast Rainhas da Bola. E o debate de hoje é sobre como a proibição do futebol feminino atrapalhou um pouco a evolução e o desenvolvimento da modalidade aqui no Brasil. Eu sou Mariana Dias e junto comigo estão Bruna Gama. Olá. Tereza Crescêncio. Olá. E a Fernanda Gontijo. Olá. Então, gente, antes de começar esse debate, eu já vou fazer uma introdução sobre como foi essa proibição do futebol feminino no Brasil. A proibição foi em 1941, no governo do Getúlio Vargas. Ele fez um decreto-lei que proibia as mulheres de jogar futebol. E, segundo eles, era uma modalidade muito perigosa que não combinava com as condições físicas e naturais da mulher. Ou seja, para eles, se a mulher jogasse, poderia acontecer alguma coisa que impossibilitava ela de engravidar e ela seria infértil. Então, já é uma coisa machista, assim, que a mulher só servia para engravidar e fazer as coisas domésticas, né, gente? Eu achei isso um absurdo, de verdade, né? E vocês? Essa coisa do machismo, né, tá muito enraizado na sociedade brasileira. Não é difícil você visualizar que isso aconteceu no futebol feminino, mas é difícil você visualizar que a mesma coisa poderia acontecer no masculino. Então isso é surreal, porque em outros países que vieram desde 1800 e pouco, já tendo partidas de futebol, na época eram até mistas, né, homens e mulheres jogando, e aqui não teve isso. Quando começou a ter, que já foi muito atrasado, como é próprio do nosso país, infelizmente, aí vem a proibição. E é uma coisa muito surreal esse acontecimento. E não justifica, e a única explicação que tem é o puro machismo. Do mesmo jeito, fazendo uma comparação aqui, quando proibiram que negros jogassem futebol. Porque achavam que negros eram mais fortes do que os brancos, né, para poder jogar. Então, basicamente, fizeram a mesma coisa com o futebol feminino. E a desculpa que colocaram é que a mulher não tinha o porte físico, ou sei lá o quê, para elas não jogarem. E isso é triste, né? Porque a gente vê as consequências que teve agora para as meninas. E, assim, igual eu disse no podcast passado, o futebol no Brasil ele ainda é pouco profissional para o feminino. Existem clubes que investem mais, porém existem clubes que ainda tá naquele começo, ainda patinando. Eu acho, assim, bem triste pra gente em relação a isso. Então, falando de força, como a Tereza falou, é meio contraditório isso das mulheres não poderem jogar, porque elas podiam substituir os homens nos trabalhos na guerra, mas não tinham força para a natureza feminina realizar o futebol, mas é de natureza feminina realizar um trabalho de um homem. Então, nunca entendi isso, para mim não faz o menor sentido. É extremamente machista e, infelizmente, ainda reflete hoje, né? Porque se a gente for ver, o tempo que ficou proibido foi um pouco mais de 40 anos, e desde que foi regulamentado em 1983 até hoje, 2020, não chega nem a 40 anos, ou seja, ficou mais tempo proibido do que agora regulamentado. Então, claro que isso traz muitas desvantagens para as mulheres, principalmente em relação ao homem, porque o futebol é um esporte tão popular, mas infelizmente quando fala do feminino, não. Por exemplo, alguém que torce, eu vou pegar como exemplo o Corinthians, que é o meu time. Aí uma pessoa torce pro Corinthians, conhece todos os jogadores do masculino, aí vai falar do feminino, às vezes vai conhecer no máximo a Milene, que é artilheira, vai conhecer a Crivellari, mas para por aí. Então, isso reflete em tudo. Também na questão dos patrocinadores, porque todo mundo quer patrocinar time masculino, mas quase ninguém quer patrocinar time feminino. Então, tem muito pouco tempo, dando uma certa seriedade, e mesmo assim, nem tanto, né? Tem muito time grande que ou não tem futebol feminino, agora está começando a ter porque tem a obrigatoriedade
necessidade para jogar Libertadores, né? Sim, Mas até pouco tempo atrás não tinha. O Atlético Paranaense partida na história, então tá muito atrás. E eu acho que muito disso tem a ver com esse contexto histórico dos anos de proibição, né? Porque o ponto inicial foi diferente. E isso que você falou, Fernanda, Então, do masculino e do feminino, se baseia muito também nas competições, porque, por exemplo, a Copa do Mundo masculina, a primeira foi realizada em 1930, há muito tempo já, e a feminina, a primeira, foi só em 1991, e também nem teve tanta divulgação, assim, sabe? As pessoas não procuravam saber sobre a Copa, não assistiam, igual já é a masculina desde muito tempo. Agora que em 2019 que foi ter mais visibilidade. As televisões foram passando mais os jogos, e eu acho que também foi muito por conta das meninas mesmo, sabe? Lutar por isso, lutar contra coisa de salário, sabe? Salários desiguais, lutar pela visibilidade feminina, porque realmente, se for comparar com o masculino, o feminino ainda tem muito ainda para progredir, eu acho, sabe? E as pessoas ainda depois da Copa, eu acho que foi assistindo menos o futebol feminino. Eu acho que foi mais uma coisa de momento, que todo mundo estava falando, aí todo mundo foi assistir. Só que aí depois já caiu no esquecimento de novo, porque eu não vejo quase ninguém falando o que está acontecendo agora, principalmente aqui no futebol brasileiro, que as jogadoras, todos os times estão passando muita crise por causa da pandemia. Os clubes não estão passando para elas o dinheiro da CBF, que era destinado para elas. Muitas jogadoras estão perdendo contrato e a maioria dos times são amadores. Então, a maioria não tem contrato, não tem salário, e isso de contrato é muito mais além do que um salário. É conforto no clube, médicos especializados, fisioterapeuta, psicólogo. Então, eu acho que o futebol feminino está colhendo muito o que da proibição, muito ainda hoje em dia. Concordo com a Fernanda, que ela falou que a gente sabe mais sobre o masculino do que o feminino. É um preconceito até que a gente criou isso. A gente não acompanha tanto, a gente não tem tanto vigor quanto a gente vê o masculino. Em relação aos patrocinadores, eu até estava lendo e pesquisando a respeito que, por exemplo, todos os patrocinadores do Neymar poderiam bancar o time feminino inteiro. Então, é muito discrepante a diferença. É um jogador só para um time inteiro. Assim, a culpa não é nem da torcida de não conhecer, mas porque não televisiona muito, igual todo domingo, agora não, que tá na quarentena, né? Mas todo domingo na Globo tá passando um jogo, mas é sempre do masculino, quarta-noite é sempre do masculino. O jogo feminino só passa no dia da mulher. O que é ridículo, porque no dia da mulher passar jogo de mulher. Assim, não, vamos passar o jogo feminino porque é dia da mulher, então acho que foi meio que uma obrigação para eles mesmos passar o jogo feminino para não passar batido, sabe? Isso que eu penso, assim, porque tirando esse dia, não passou o jogo feminino mais nenhum outro dia. Eu estava até pensando sobre esse tema outro dia, antes mesmo de saber que ele seria do podcast essa semana. E eu estava pensando no contexto histórico, né, do futebol aqui no Brasil. E no outro podcast, quando eu também participei do debate, eu comentei assim um pouco que existe o futebol, né? Antes da Copa do Mundo ser televisionada e ele depois de ser televisionado, porque foi muito midiático. A gente vê que o futebol brasileiro, ele tá, assim, mais a seleção, né? Não digo os clubes como o do masculino é midiático, mas a seleção brasileira ficou um pouco mais visível. O mundo conhecia, só que o próprio brasileiro não conhecia. O mundo conhecia porque a gente tinha marca, né? Então, a melhor do mundo. E assim, tem isso do antes da Copa do Mundo e tem isso do depois. Só que a gente vai ter esse mesmo antes e depois com a pandemia. Porque eu não vejo, assim, eu até comentei que eu não vejo o clube querer investir no feminino depois da pandemia. Eu não acho que vai ser a mesma coisa. Como foi bem dito no começo, acho que foi até por você, né, Mariana, que a pandemia vai retroceder um pouco mais isso. Porque os patrocinadores, ao invés de querer investir no feminino, vai investir no masculino. Então, é como a gente vê, uma coisa muito enraizada. E, realmente, eu não tinha o costume de ver o futebol feminino.
quando eu via o quê? Num PAN, quando passava um jogo, numa Olimpíada, quando passava, e a Copa do Mundo foi a primeira vez que foi televisionada. Então é uma coisa muito surreal, é uma coisa muito atrasada. Eu espero que hoje, por a gente ter jogadoras que estão tentando lutar por mais igualdade dentro dos times, né, na própria seleção, essas coisas, eu espero que as meninas que venham depois, elas saibam pegar isso e transformar para ficar melhor. Só que, infelizmente, conta muito com a parte externa, conta com os próprios clubes, patrocinadores, e, infelizmente, a gente sabe que se eles tiverem que investir entre o masculino e o feminino, vai optar por o masculino. E realmente eles estão colhendo frutos da proibição que as meninas tiveram anos atrás. E é uma coisa triste até de se falar, né? Eu, como mulher, fico muito triste de falar isso. Toda vez que falo do futebol feminino, por que não mostra? Por que não aparece? Porque as meninas não jogam bem. Porque as meninas nunca ganham nada. Mas é muito injusto, sendo que elas não têm suporte, elas não têm local para treinar, é tudo em cima da hora. São poucas que realmente jogam em clubes que são reconhecidos, que têm uma base. Por isso que tem uma Marta comparada a tantos outros jogadores famosos que são considerados bons, e no futebol feminino sempre é a Marta. Então, e outra coisa que eu estava vendo, por exemplo, a forma como que é falado do futebol feminino. Todas as matérias que passam na TV, geralmente é a musa da Copa, é sempre, quais são os cuidados de beleza das mulheres, quem são as mães da seleção. Eu acho isso uma forma tão baixa de falar do futebol. Em vez de falar do talento, fala das qualidades. A gente não vê isso no masculino. E pelo fato das mulheres terem começado depois, aí que deveria ter mais investimento mesmo, porque o ponto inicial já foi bem atrás. Então agora deveriam ter medidas para poder igualar isso, porque já não começou igual. Então, deveriam agora igualar. Só que ao invés de fazer isso, essa diferença vai aumentando cada vez mais. Agora, na pandemia, muitas jogadoras tiveram contratos cortados. No Grêmio, por exemplo, todas as atletas tiveram o contrato cortado. E já no masculino, isso não acontece. Muitos clubes cortaram os contratos das jogadoras, diminuíram o salário das jogadoras, ao invés de mexer no dos homens, que ganham bem mais. Então, o certo era você tirar de quem ganha mais, mas não, eles preferiram tirar das mulheres que ganham menos. E outra coisa que você estava falando, Bruna, que no futebol feminino, não tem estrutura, essas coisas. Por exemplo, no Atlético Goianiense, as jogadoras, elas jogam com os uniformes proveniente do masculino. Então, nem o uniforme direito elas têm. Não tem bola direito para jogar. E eu acho isso assim, porque, como a Fernanda falou, alguns times femininos só surgiram porque a CBF impôs aos masculinos para poder participar de outras competições. Então, eles criaram esses times femininos e de base feminina só para participar da Libertadores, por exemplo, só para entrar nesse critério. Então, eles não estão muito se importando com o futebol feminino. E, por exemplo, no PAN de 2007, o Brasil foi campeão em cima da Holanda, em cima dos Estados Unidos. No mesmo ano, na Copa do Mundo, o Brasil foi vice-campeão. E aí, ainda não tinha competição feminina aqui no Brasil, oficial. Em 2011, o Brasil foi vice no PAN de novo, foi vice no PAN, e também não tinha competição. Só foi criar uma competição feminina em 2013 e o Brasil já tinha, a seleção feminina, né, já tinha mostrado uma grande evolução nessas competições. A Marta já estava estourando, já estava bombada no mundo todo. E só em 2013 que eles foram criar um campeonato brasileiro feminino. Mas por que eles criaram esse campeonato? Porque a CBF impôs aos clubes masculinos que eles criassem times femininos. E só foi aí que o campeonato foi criado. Então, eu acho que, assim, falta muito interesse das pessoas mesmo em querer apreciar o futebol feminino. Eu acho que falta muito. E as meninas, igual vocês falaram, nem tem culpa disso, porque elas jogam muito bem. O que falta é as pessoas querem saber mais e se importar sobre o futebol. Eu desfiz amizade no Facebook por ver pessoas falando mal do futebol feminino. Que, assim, era homem, que quando estava na Copa, né, na Copa Feminina e tal, e eu torci muito para as meninas do Brasil, mesmo sabendo que era difícil a concorrência que elas tinham.
E aí sempre tinha um post super machista falando: as meninas não jogam bem, cadê que ganharam tal jogo? As meninas não jogam bem porque foi eliminada. Eu pensei, bom, não sou obrigada a ficar lendo esse tipo de coisa. Então, para ver que é mesmo uma coisa super estrutural, tá? Se é comum ver no homem, é comum ver mulher. Porque como não é uma palavra que está sempre remetendo, como a Bruna disse, né, a mulher, a beleza, coisas do tipo, então não é a mesma coisa. A gente percebe que não é. E isso acaba sendo chato. Uma coisa também que muita gente argumenta, as mulheres ganham menos do que os homens, porque os homens são mais vitoriosos, os homens têm 5 Copas do Mundo e tudo mais. Só que se a gente for olhar, por exemplo, um comparativo com os Estados Unidos, lá as meninas são mais vitoriosas do que os homens, elas têm 4 Copas do Mundo, os caras mal passam da fase de grupo, o máximo que eles já fizeram foi passar das quartas de final, e mesmo assim eles ganham mais do que as mulheres. Então a gente vê que mesmo que as mulheres em alguns países consigam ter uma trajetória mais vitoriosa do que os homens, e tenham até mais visibilidade, porque lá o futebol feminino tem uma importância muito maior do que o masculino, então mesmo assim o feminino ainda ganha menos. Então meio que o que falta para o feminino poder ganhar o mesmo tanto? Recentemente elas até perderam uma ação na justiça buscando igualdade salarial e o juiz entendeu que não, totalmente absurdo, né? Como que perde uma ação dessa? Elas que são tão vitoriosas e que ganham menos do que os caras que tem um futebol bem mediano, para não dizer que é péssimo, né? E mesmo assim, então a gente fica nessa saia justa, né? O que é necessário para as mulheres ganharem mais? Porque mesmo elas sendo mais vitoriosas, nunca chega a esse ponto de ganhar mais. Então, sinceramente, não sei o que vai ser necessário para poder alcançar esses direitos iguais. E isso é uma coisa, né, que para a gente mesmo responder é até difícil, porque vem muito do contexto histórico, né? O Brasil, ele é super atrasado em vários quesitos, principalmente em relação à mulher. E a gente vê que não é só aqui, né? Aqui pode estar mais atrasado do que em alguns lugares. Mas como você bem disse, as meninas lá são as atuais campeãs do mundo, entendeu? E outra coisa também, lá nos Estados Unidos é muito comum, né, as meninas jogarem esse futebol como a gente conhece, né, desde criança. E muitas, às vezes, acabam tendo bolsas de estudo por conta do esporte que praticam. Então, realmente, a gente saber que elas não ganham mesmo tanto se torna uma coisa complicada. E também não daria para esperar outra coisa desse juiz que fez a audiência, coisa e tal, e não permitiu a igualdade de salário, porque é homem, né? Porque talvez se fosse uma mulher julgando poderia ser diferente, mas é nessas horas que a gente vê que o machismo é coisa séria e olha o quanto atrasou nossas meninas. E eu sei que mulher tem muita capacidade de fazer até mais que um homem faz. O que falta é a oportunidade para elas e as condições para fazerem isso. Falando do que a Tereza tinha dito sobre as pessoas fazendo comentários ruins no Facebook, desfazer amizade, eu fui nas Olimpíadas de 2016 assistir um jogo do feminino, Brasil e Canadá. Era a disputa ao terceiro lugar, o Brasil perdeu de 2-1 e foi muito incômodo porque o estádio estava completamente cheio de homens, mais homens do que mulheres. E enquanto as meninas estavam perdendo, não conseguiam, às vezes, já estava desestabilizado o fim de jogo, elas não conseguiam dominar a bola, já estava aquele nervosismo, eu ouvi muitos comentários falando, tinha que ser mulher, óbvio, não sabe jogar, não sei por que eu tô fazendo aqui, e bebendo. E assim, é um desrespeito, porque assim, não vai. Se você não vai apoiar, não precisa você desmerecer o trabalho, você não tá em campo, você não tá lá. É muito, como eu já falei, desonesto comparar a seleção, o tratamento que a seleção do Canadá tem, a estrutura que elas tiveram comparada à nossa. Então, eu acho que o futebol feminino não tem respeito nenhum e as pessoas continuam desrespeitando por fato de ser mulher. Então, sempre parece que é um defeito, é mulher.
E isso me incomoda demais. Eu acho que vai demorar muito para a gente desmistificar isso de que a mulher pode conseguir jogar bem futebol. Mesmo a Marta ganhando 6 vezes, parece que isso é irrelevante, não é importante. Outra coisa, complementando o que a Fernanda falou, na Noruega tem uma jogadora, a Ada Hegerberg, ela é a melhor jogadora do mundo, foi eleita atualmente, e ela se recusou a jogar a Copa do Mundo de 2019 por conta disso, por conta desses salários desiguais que tem no feminino, muito abaixo do masculino. Então você pensa, na Noruega, que é uma das seleções que também tem muito destaque no futebol feminino, que a principal jogadora do país não quis jogar a Copa do Mundo por causa dos salários que são baixos. Ela pegou a luta feminina e não jogou a Copa do Mundo. E até hoje, não sei até hoje, mas ela já recusou várias convocações para a seleção norueguesa por causa disso. Então é muito complicado. E outra coisa que me irrita, assim, é também falando das redes sociais. Por exemplo, quando eu fui pesquisar algumas coisas do futebol feminino, por exemplo, fui pesquisar sobre a Ferroviária. Aí eu coloquei Ferroviária, time Ferroviária. Aí apareceu do futebol masculino. Para aparecer alguma coisa do futebol feminino, você tem que pesquisar Ferroviária feminina, Corinthians feminino. Entendeu? Isso me irrita tanto, sabe? A gente pode pesquisar várias coisas, mas tem que colocar o feminino, porque senão você não vai achar. Você não vai achar nada. Você pode pesquisar horas que não vai achar quase nada do feminino. E do masculino, assim, questão de minutos, você acha todas as informações, todos os jogos. É muito complicado. É tipo assim, né? Futebol feminino à parte, né? É como se as meninas fossem outra coisa, outro tipo de esporte, mas que chama de futebol. É basicamente isso, porque realmente, quando você vai procurar qualquer coisa sobre o masculino, você acha até sem querer. Você nem tá procurando daquilo, botou futebol, veio um monte de informação. Agora, o feminino, pronto, aí parece que elas não são jogadoras. Que nem a gente já falou aqui, times só tiveram o feminino porque foi uma obrigação, parece que é um favor que eles estão fazendo. Vamos dar uma oportunidade aqui para as mulheres, só para dizer que a gente está ajudando. Então isso é muito irritante, porque não é um favor. As meninas jogam bem e tem muitas que nem têm oportunidade, nem são vistas e acabam desistindo porque assim, não tenho chance mesmo, então para que eu vou tentar? Então isso é muito injusto. Houve uma época que o futebol foi regularizado, o feminino, né? Ou se foi antes, que as mulheres raspavam a cabeça, né? Porque falavam que era esporte de homem, então era homem que jogava. Então, assim, eu vejo isso como uma forma de protesto. Mas é surreal você ver que a mulher, mesmo quando começou a jogar, raspava a cabeça para ver se era bem aceita, entendeu? Sendo que não tem nada a ver. A mulher, ela pode muito bem jogar futebol, ela sendo mãe. Tem aquela jogadora da Jamaica, que eu não sei o nome, que depois pesquisaram a vida dela na internet e ela é mãe, entendeu? E várias outras. Igual a dos Estados Unidos, a Meghan, se eu não me engano, que acabou de ser mãe também. E parece que isso interfere, né? Parece que as pessoas acham que o fato da mulher ela ter condições biológicas diferentes interfere no que ela pode fazer no futebol, né? Até parece que o mundo foi feito nascido do ovo, não foi feito as pessoas nascendo do útero de uma mulher. E eu acho muito ruim, e eu não digo só do futebol, essa carga que a mulher sempre carrega, como se, igual uma mulher não dirige bem, mas é mulher, né? Uhum. A mulher perdeu um gol, mas é mulher. Como se homem fizesse gol, a reviria, né? Assim, como se... assim, eu fico indignada, gente, realmente, é um assunto que me indigna muito, muito mesmo. É um sentimento de indignação mesmo, porque, por exemplo, chefe de cozinha, teoricamente a mulher foi feita para cozinhar, mas os chefes de cozinha homens são muito respeitados. Então, por que o que a gente faz de diferente, que tecnicamente é considerado masculino, não pode ser respeitado? Então, é muito injusto. É tipo isso, porque a mulher, ela tem que se mostrar muito mais que o homem. Ela tem que mostrar mais que ela sabe, ela tem que mostrar que ela dá conta de fazer aquilo, e o homem não. Sabe? Qualquer coisa que ele fizer, tipo, simples, ele conseguiu, ele é homem. Agora a mulher não, ela precisa ter um esforço maior para poder mostrar que ela sabe fazer as coisas. E igual a gente estava conversando naquela hora, por exemplo, a primeira mulher
que apitou árbitra aqui no Brasil, foi a Leia Campos, e ela também foi, tipo, perseguida, impedida de apitar porque ela era mulher. Ela foi até, como é que fala? Proibida pelo João Avalanche, na época. Sabe, eu achei isso tão ridículo. E ela teve que correr muitos anos para conseguir o diploma dela de árbitra para poder apitar, sabe? E justamente as mesmas conversas, porque não tem a natureza do homem. Eu acho muito absurdo. Ainda bem que a mulher ela... não tem a natureza do homem, né, gente? Venhamos, ainda bem. Porque o homem, assim, se você for comparar em questão de times, o homem faz um gol pelo time, sei lá, um gol decisivo. Ele pode ter passado a temporada toda sem fazer nada. Quando ele faz um gol decisivo, pronto, ele é o herói daquele time que fez a decisão. Agora, se for a mulher, que é no momento decisivo, ela faz o gol, mas aí, podia ter feito antes, teve 90 minutos, por que não fez antes, sabe? É um negócio muito surreal. E é mais triste porque o homem defende o homem nesse caso. O homem defende o futebol masculino. Só que eu vejo mulheres que não defendem o futebol feminino. E deveria defender. E eu acho que isso é coisa que deve ser falada. Porque o futebol feminino, agora que ele está começando a ser visível, assim, mais para as pessoas, então quem puder defender, tem que defender igual a gente está fazendo. O futebol feminino não é muito unido. As mulheres não são muito unidas para defender. E falando da Leia, tem uma história que ela sofreu um acidente, quer dizer, ela sofreu um acidente e o ônibus, quem era o dono, era o João Avelange. E ela ficou na cadeira de rodas por 2 anos e aí ela não foi mais juíza. Tem todo esse mito aí de que foi ele que causou o acidente e tudo mais. E o engraçado dessa história dela também é que na época estava na ditadura militar. E ela foi no presidente, que era o Emílio Garrastazu Médici, e ela foi pessoalmente falar com ele que o João Avalanche tinha proibido ela de apitar, não entregou o diploma, e ele falou que o filho dele, o Emílio, falou que o filho dele era super fã dela. O quarto dele era cheio de coisas dela, e tipo, foi super engraçado. Uhum. Aí, nesse dia, ela entregou um bilhete para ele falando para ele poder obrigar o João Avalanche a dar a permissão para ela. E nesse mesmo dia, o Emílio assinou a permissão, emprestou para ela um helicóptero e ela foi de helicóptero até Brasília, eu não sei se foi São Paulo, foi no Rio de Janeiro, mas ela viajou com um helicóptero que o Emílio emprestou para ela e foi na mesma hora que o Pelé estava despedindo da seleção brasileira. Ou seja, ela meio que roubou o holofote do Pelé, porque o João Avalanche, na mesma hora, falou, olha, e ainda se gabou, eu tenho orgulho de falar que no meu governo aqui, a gente está saindo a primeira mulher árbitra do Brasil, e blá, 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 sabe? E ainda se orgulhou, fez tudo que ele fez para ela não pegar o diploma, mas no final, quando foi falar que deu a permissão para ela, ele se vanglorizou, falando que foi quando era ele que estava na posse. Gente, realmente, assim, demais. Ao menos uma coisa boa saiu da ditadura, né? Ainda bem que essa coisa boa foi uma mulher que fez. O pior é que tudo é construção, né? Então, se você começa mais tarde, até você construir igual os homens construíram na história do futebol masculino, já vai demandar mais tempo, porque já tem todo o tempo perdido. E aí depois todo o tempo para você construir, montar o time, arrumar direitinho. Hoje em dia tem alguns times masculinos, até que o time feminino é melhor do que o masculino, e mesmo assim o time masculino tem mais visibilidade. Igual a Tereza tinha falado, às vezes um jogador que nem é muito bom, ele faz um gol, nossa, que jogador ótimo. E aí, às vezes, as mulheres têm partidas super regulares e quase ninguém nem conhece. Acaba que não tem essa oportunidade de construir a história igual os homens têm. E tem também a questão de que o público também é mais masculino, né? Então, como a maioria das pessoas que assistem futebol são homens, os homens, obviamente, têm mais interesse pelo futebol masculino. Então, por isso que é importante também que mais mulheres tenham interesse em torcer, em assistir futebol, para que
nós possamos fazer pela gente para dar mais visibilidade pelo futebol feminino, porque se a gente for depender dos homens, aí fica ainda mais difícil de ter essa visibilidade, porque só nós mulheres mesmo para, de fato, ajudar o futebol feminino a ter uma relevância maior, quem sabe chegar ao nível do futebol masculino e talvez até ultrapassar, porque tem muitos times femininos que são melhores do que os masculinos e está mais do que na hora de ser mais reconhecido também. E falando da questão de jogador, né? Você vê a Formiga, que foi para 7 Copas do Mundo, e ela não tem o devido valor que ela merece, entendeu? Eu sei que a Marta merece todo o reconhecimento, a Cristiane também merece, as outras meninas que participaram da Copa do Mundo agora também merecem, só que a Formiga, 7 Copas do Mundo. Que homem foi para 7 Copas do Mundo, entendeu? Não foi! E ela tá lá, você vê que ela se apresenta, ela procura, e assim, e aí tem uns ou os outros, que eu não vou citar nomes, mas que aí aparecem 2, 3 Copas do Mundo, todo mundo acha que vai fazer alguma coisa, não faz nada, não traz o título para casa, mas não, ele tem tudo para ser o melhor do mundo. E aí investe nele o que poderia investir num time feminino. E eu acredito que o time feminino, como a Fernanda falou, ele tem tudo para ser melhor que o masculino. Eu acho que o que falta não é empenho das meninas, o que falta são as condições externas, são estratégias para elas fazerem isso, para conseguirem na parte física, para conseguirem em estrutura e em direitos. E eu espero que isso que a gente planta hoje, né, como assim, igual nós estamos falando sobre isso, as jogadoras pedem sobre isso, sabe, mais igualdade, que as meninas que vêm depois elas consigam colher, né, como as que estão agora colheram das que tentaram lá no começo e foram proibidas, das que rasparam a cabeça. Então eu espero assim que eu não esteja iludida, mas eu ficaria muito feliz se antes de eu morrer eu pudesse ver o futebol feminino ele sendo consagrado como ele merece. Em relação à Formiga, é muito triste ver como ela não ganha destaque. Como que o homem sempre é bem vendível, né? Ele sempre é bem apresentado, ele sempre tem muito destaque onde for, e ela que tem esse histórico brilhante, não tem, ninguém lembra, na verdade, só quando fazem essas matérias assim esporádicas, em campeonatos esporádicos, lembram da Formiga. E eu fico muito triste, porque ela é uma excelente jogadora, ninguém tem um condicionamento físico igual ela tem. Falando também da Formiga, ela tá com 42 anos e ela tá jogando agora no Paris Saint-Germain. Ela já renovou o contrato e ela deu entrevista que espera ainda jogar a próxima Olimpíada, que era para ser agora em 2020, mas vai para ser em 2021. Gente, a mulher tem 42 anos, participou de 7 Copas do Mundo, uma da Olimpíada e quer participar de outra, sabe? Então, assim, mas ainda não é suficiente. Não é o suficiente. Então, o que as mulheres precisam fazer para ter o reconhecimento? Já fez isso tudo, a Marta já é 6 vezes melhor do mundo. O Brasil já foi para a Copa do Mundo, não ganhou, mas foi vice contra a Alemanha. Falando ainda da Formiga, né, o fato dela ter 42 anos, tem algumas pessoas, né, que conseguem passar, alguns homens conseguem passar dos 30 até dos 40, né, jogando bem, como é o caso do Messi, Cristiano Ronaldo, tem alguns outros que eu não vou lembrar o nome agora, como é o caso do Zé Roberto. Só que, assim, se a gente for pensar, os caras desde sempre têm uma estrutura, um condicionamento físico muito bom para isso. Coisa que as mulheres já não têm. Eu bati muito nessa tecla do condicionamento físico no podcast passado, quando pensam em voltar com os jogos femininos agora, né? Por exemplo, o Paulistão feminino. E, assim, a gente vê uma mulher conseguir passar isso só nos mostra o quanto a mulher é capaz e o quanto ela pode mais. E o único fato da Formiga não ter tanto reconhecimento é simplesmente por ela ser mulher. Porque tem jogadores negros que têm lá o seu reconhecimento, apesar do racismo em volta, que isso é muito nítido, principalmente na época que a gente está, e isso também é surreal. Mas como a Fernanda bem falou, ela é negra, isso já dificulta. E o fato dela ser negra e mulher dificulta ainda mais. E às vezes eu tento tirar esses pensamentos, mas assim, é difícil. Às vezes eu acho que o feminino só daria certo se as meninas tivessem nascido homem. E isso chega a ser triste de se falar, porque assim, às vezes
apesar de eu ser muito iludida, às vezes eu penso que não adianta que elas façam, elas podem trazer uma Copa do Mundo pra gente, mesmo assim não vão ter o devido reconhecimento das pessoas, de patrocinadores e tudo mais. Agora, falando da seleção, eu acho que a nova técnica do Brasil, a Pia Sandhage, eu acho que fala assim o nome dela, né? A Pia, ela tá fazendo um trabalho muito bom no Brasil. Infelizmente, essa pandemia atrapalhou, né, ainda o desenvolvimento da seleção, mas o que o Brasil vem mostrando depois que ela assumiu, tipo, é muito bom. Eu não sei, a seleção ficou muitos jogos invicto, sabe? Então, eu acho que numa próxima competição, não sei, numa Copa do Mundo, na Olimpíada, o Brasil vai vir muito mais preparado do que estava antes. Porque, por exemplo, o Badão, antes de começar a Copa do Mundo de 2019, o Brasil estava 9 jogos sem vencer. Então, chegou na Copa do Mundo muito desacreditado. Já é desacreditado, né? Agora, com essas derrotas que sofreu ao longo dessa preparação para a Copa do Mundo, o Brasil chegou mais desacreditado ainda. Então, eu acho que a Pia está dando um gás, assim, para a seleção brasileira. E eu espero que esse desenvolvimento traga resultados e também visibilidade, né? Que as pessoas gostem de assistir a seleção feminina. Eu acho que é muito importante ter uma mulher como técnica também, né? Já que o time é feminino, é bom ter essa representatividade também na forma da técnica, né? Porque geralmente os times femininos, na sua maioria, assim como a seleção, sempre tiveram técnicos homens. E eu acho que é importante ter cada vez mais técnicas mulheres e até mesmo para comandar times masculinos. Porque que os homens podem ser técnicos de time feminino, mas as mulheres só podem treinar time feminino? E olha lá também, né? Porque boa parte dos grandes times femininos ainda são comandados por homens. Então, além da representatividade como jogadoras, também acho que é muito importante essa representatividade da Pia, sendo uma mulher e sendo técnica também, né? Mostrando que as mulheres podem ocupar o espaço que elas quiserem, seja jogando, seja sendo técnica, seja apitando, como juíza, bandeirinha. Eu gosto muito da Pia. Eu senti que quando ela assumiu, ela trouxe um novo olhar. Eu acho que o Vadão, ele não conseguia, assim, esse lance de 9 jogos sem vencer. Acho que ele não estava conseguindo mais fazer funcionar o time. E quando a Pia assumiu, você viu a diferença. Parece que virou uma chavinha e as meninas começaram a se entrosar mais, ela começou a testar mais. Mesmo que nos amistosos antes, acho que o Brasil perdeu alguns, mas depois engrenou invicto. E aí a gente já via que ela já estava conseguindo organizar. E é muito triste a pandemia ter pausado isso, porque, como a gente já citou aqui inúmeras vezes, para as meninas voltarem vai ser 2 vezes mais difícil retomar esse ritmo do que para os homens. Sim, a própria Cristiane, né, se eu não me engano, falou que o futebol feminino está dependendo muito da volta do masculino. Só que a gente sabe que as condições não são as mesmas. E eu gostei de ter uma mulher assumindo a seleção feminina, e eu concordo com a Fernanda também. Por que um homem pode assumir uma seleção feminina, um clube feminino, mas a mulher não pode fazer o mesmo? O que tem de tão errado assim, né? Eu acho que isso deveria ser trabalhado. Eu gosto quando eu vejo uma mulher apitando um jogo, quando eu vejo uma mulher bandeirinha. Eu sei que os caras devem ficar ferrados quando uma mulher, sei lá, dá um impedimento ou coisa do tipo. Coisa que eles não fariam igual com um homem. Mas, assim, eu acho que tem que ter, e eu acho que o esporte te leva ao respeito. E o futebol é um esporte muito reconhecido. Se as meninas do vôlei têm seu devido reconhecimento, se as meninas do basquete que também tá patinando, mas começaram a ter um pouco mais, eu acho que o futebol pode ser muito usado para isso. E que vejam não só dentro do futebol, mas que o respeito pela mulher deve ser também relacionado às outras coisas que envolvem o esporte. Então, quando eu fiquei sabendo que ia vir uma técnica de fora, eu gostaria que fosse uma técnica brasileira, mas não me surpreendeu de não ter uma técnica brasileira, mas mesmo assim eu fiquei feliz, até porque nesse ponto eu acho que mulher com mulher pode até se entender melhor nesse ponto, e ela pode dar um novo gás, né, como vocês bem falaram que ela já deu. E eu espero que continue, que no próximo Olimpíada a gente possa ver ela aí
ou na próxima Copa, que ela continue um bom tempo com a nossa seleção. E para finalizar, eu queria falar sobre uma exposição que teve no Museu do Futebol em São Paulo, sobre o futebol feminino. E essa exposição foi um pouco tempo depois que acabou a Copa do Mundo Feminina, e ela chamava Contra-Ataque, as mulheres do futebol, e conta toda a história do futebol feminino, a luta de resistência, e fala também sobre isso que a gente disse hoje, da proibição do futebol feminino. Então, eu acho que foi uma atitude bem louvável, assim, do museu trazer essa temática. Mas, assim, como sempre, né, trouxe essa temática porque estava a Copa do Mundo Feminina rolando. Tipo, tinha acabado de rolar a Copa do Mundo Feminina. Se fosse no outro dia, assim, no outro tempo, eu não sei se ia trazer, sabe? Igual matéria da Formiga. Matéria da Formiga parece que é só quando tem algum campeonato importante da seleção. Matérias femininas históricas, parece que só são feitas quando tem alguma competição que a seleção feminina está participando. Então, eu acho que isso conta bastante para o desenvolvimento do futebol feminino e para a visibilidade, fazer com que as pessoas se interessem. Eu acho que é um sonho, né, de todas nós que o futebol feminino pare de ser pauta só quando convém. Que seja um assunto tão comum quanto o masculino, que esteja do dia a dia. Não como você falou, só quando, Dia das Mulheres, a Copa tá acontecendo, vamos falar de mulheres. Uhum. Tem que ser um assunto frequente, para se tornar comum, se tornar normal, porque é uma coisa comum. Mulheres não são extraterrestres. É verdade que tem muita gente que passa o ano inteiro criticando o futebol feminino, ou às vezes não dá a menor atenção, não assiste um jogo. Tudo bem que é mais difícil mesmo de você assistir o futebol feminino do que o masculino, né? Porque o masculino sempre vai estar sendo televisionado pelas grandes emissoras e tudo mais. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um debate aqui no podcast do Rainhas da Bola. Você pode conferir os nossos outros debates, nossos outros episódios no Spotify, que é Futebol na Veia, no Anchor, também no YouTube, que é Futebol na Veia. E você pode entrar também no nosso portal para saber mais notícias sobre o futebol do Brasil e do mundo, que é futebolnaveia.com.br, no Instagram, futebolnaveia.br e no Twitter, FNVBR. Eu sou Mariana Dias. Eu sou a Bruna Gama. Eu sou a Fernanda Gontijo. Eu sou Tereza Crescência. E esse foi mais um Rainhas da Bola. Obrigada, gente. Até a próxima.